iniciar aqui a nossa aula, Ave Maria. Senhor Jesus, abrimos a nossa jornada de hoje, dia 6 de outubro do ano 2014, agradecendo a oportunidade de estarmos juntos em Seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. É um privilégio podermos estudar a doutrina espírita tal qual nos foi legada pelos espíritos superiores, no seu veio original, na sua forma translúcida e cristalina, sem intervenção desse ou daquele com opiniões pessoais. Enfim, é a fonte viva que cai sobre nós como uma cachoeira de águas límpidas, nos lavando, nos depurando e nos dando um outro sentido do existir. Assim, em vosso nome e em nome de Deus Onipotente, abrimos o nosso trabalho, reverenciando ao professor Kardec, por tudo que ele fez e pela capacidade que teve em produzir essa obra e resistir a todos os ataques, provas e provações que sofreu. As nossas homenagens ao mestre dos mestres da doutrina espírita, o professor Kardec. E em vosso nome, Jesus, em nome de Deus Onipotente, em nome do Espírito tutelar de nossa instituição, Frei Luiz, damos por aberto os nossos trabalhos no dia 6 de outubro do ano 2014, pela graça de Deus. A aula é longa e nós temos que andar. É acompanhamento com amigos e familiares e pessoas. Quando feliz, a lembrança aumenta-lhes a felicidade. Quanto infeliz, serve de alívio. Mas isso não é uma regra, porque o espírito comunicante também não podia se aprofundar, né? Como Allan Kardec depois se aprofundou. Então, vamos voltando aqui onde nós paramos. Muito bem. A ineficácia da prece também é para eles um castigo. Enfim, ela só alivia os não totalmente endurecidos. Muito bem. Vendo-se um espírito insensível, a ação da prece será motivo para que se deixe de orar por ele? Essa pergunta é importante. Nós vamos desistir de orar por esse espírito trevoso, revoltado, um espírito endurecido? Não. A nossa função não é essa. Por quê? Porque São Luís responde com clareza: não. Quanto cedo ou tarde, a prece poderá triunfar do seu endurecimento, sugerindo-lhe benéficos pensamentos. Segunda pergunta: o dia de comemoração dos mortos representa algo de mais solene para os espíritos? Quer dizer, o dia de finados é um dia importante para eles? Eles se preparam para quem vai visitar e orar sobre os seus despojos? Olha a resposta: os espíritos atendem
ao chamado do pensamento, tanto nesse dia como nos outros. Então, nós estamos começando a entender que o dia de finados é um dia especial, porque realmente a gente vai ver que há uma maior concentração de prece. Mas ele atende a nós a qualquer momento. Não precisa ser naquele dia específico. Aí vem os comentários. De fato, é o pensamento o grande veículo de comunicação com os espíritos. Dos espíritos com os encarnados e dos próprios espíritos entre si. Quer dizer, o pensamento é esse mecanismo que nós temos de nos comunicarmos com o mundo espiritual conosco pela intuição e até encarnados com desencarnados, com encarnados com manifestações telepáticas. Allan Kardec, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, tece comentários abaixo sobre o poder da prece, tendo o pensamento por meio de transmissão. É importante que a gente entenda isso, porque as nossas aulas não são aulas que nós estamos dizendo alguma coisa nós. São aulas calcadas em referências bibliográficas, experiências de Allan Kardec, sobretudo, particularmente quase tudo Allan Kardec, que foi um pesquisador. Então não são hipóteses, não são teorias pessoais. Quer dizer, a gente vê tanta coisa escrita aí, mas aqui realmente é o que fundamenta, não é? Então ele tem no Evangelho um item, ação da prece, transmissão do pensamento. Isso também vai aparecer no livro A Gênese. A prece é uma invocação, mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a que se dirige. Então, por que nós não rezamos todo dia para Deus? Essa é uma boa pergunta, né? Por quê? Porque nós estamos envolvidos com tantas coisas e pedirmos a Deus. Por que Jesus disse em Marcos, seja o que peçais, crede que seja o que peçais, crede que vos será concedido. E o que pedir, queredes que obtereis, e o que peçais, vos será concedido. Então é muito claro, seja o que peçais, nós obteremos dentro das leis divinas. Nós não podemos pedir coisas que estão acima da nossa relação de destino, da causa e efeito com as leis divinas. Mas nós temos que pedir. Se aquilo às vezes for até do nosso merecimento, há um atalho que o Espiritismo não tratou com muita clareza, que é um atalho em que Deus, pela misericórdia, encurta certos caminhos que nós deveríamos seguir pela lei da causa e efeito. Então, por que nós não pedimos a Deus? Por que nós somos seres que não chegamos a Deus no dia a dia das coisas? Por que nós não reverenciamos a Deus, não adoramos Deus, não manifestamos gratidão a Deus? Por que nós falamos tanto em espíritos, tanto em guias e relativamente tão pouco em Deus? Isso é um problema que deve ser reavaliado, porque Jesus disse em resposta aos fariseus: amai a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. E Moisés, nos 10 mandamentos, disse que a primeira obrigação do homem é amar a Deus também, é reverenciar a Deus. Então, esses sábios,
esses espíritos superiores, puros, eles nos levam sempre ao mesmo caminho. Por que que o Espiritismo trata de tanta coisa, tanto assunto, tantas obras psicografadas e se esquece do aspecto nuclear e da sua essência, que é Deus? Muito bem. Então, pela prece, nós podemos agradecer ou glorificar. Podemos orar por nós mesmos ou por outrem, pelos vivos ou pelos mortos, como é no caso da aula. As preces feitas a Deus escutam os espíritos incumbidos da execução de suas vontades. A que se dirigem aos bons espíritos são reportadas a Deus. Quando alguém ora a outros seres que não a Deus, falo recorrendo a intermediários, a intercessores, porquanto nada, vamos aqui subir, sucede sem a vontade de Deus. Então, tem lá, prece de Bezerra de Menezes. Aí vai pela prece de Bezerra de Menezes, pedindo a intercessão. Mas nós sabemos que Bezerra de Menezes poderá nos atender, não porque ele seja um espírito mais elevado, mas que ele está na dependência, porque é apenas um intermediário de uma vontade superior. É um intercessor. Mas você pode chegar a Deus sem intercessores. Quer dizer, o Espiritismo ele quis encurtar esse caminho, sair desse igrejismo, que os santos da igreja são todos intermediários e intercessores. Tem tanto santo aí, aliás, não é? Então, a nossa dinâmica é chegar a Deus. Nós podemos pedir a Frei Luiz, mas Frei Luiz vai depender de Deus. Vai depender do nosso destino pessoal. Não há milagres. Há uma regulação constante das leis divinas, leis físicas e leis espirituais. Mas isso não exclui que nós façamos a nossa prece. Seja o que pedirdes, crede, ou seja o que peçais, crede que o obtereis. Nós temos que ter fé que vamos conseguir. E concedido vos será o que pedirdes, e receberemos o que nós pedimos. Isso aí é uma força. É a força da vontade alavancando o pensamento nessa movimentação, como uma roda que vai gerando energia, vamos supor, movimentando um curso de água até isso produzir uma carga elétrica. Então, nós não podemos descurar dessa conotação, dessa relação soberana que temos com Deus. Isso é um desvio que o Espiritismo anda em função do igrejismo que nós vimos na aula passada, quando falamos dos jesuítas e dos 400 anos de catequese no Brasil. Bom, mas quando nós andamos nesse caminho, nós estamos tranquilos. Nós praticando bem, nós estamos alavancando a nossa prece. Nós tendo uma moral correta, nós estamos alavancando o nosso próprio destino. Não há mistérios, há méritos. O Espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento. Aí já é a física ou psicofísica, né? O estudo físico, psicofísico do pensamento. Quer no caso em que o ser a quem oramos acuda ao nosso apelo, quer no que apenas lhe chegue o nosso pensamento. Para aprendermos o que ocorre em tal circunstância, precisamos conceber mergulhados no fluido universal. Quer dizer, nós estamos mergulhados no fluido, numa energia. Não existe vácuo, existe uma energia.
em diversos planos, que ocupa o espaço. Todos os seres encarnados e desencarnados, tal como nos achamos neste mundo, dentro da atmosfera. Nós estamos vivendo nesse mundo de energia, como o nosso próprio ar. Esse fluido recebe da vontade uma impulsão. Ele é o veículo do pensamento, como o ar é do som. Com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas. Como é que é o som? O som é uma energia que nós emitimos aqui pela fala. Ela faz as moléculas do ar entrar em vibração. Elas começam a vibrar pelo impacto energético, como uma pedra que nós jogamos num lago, então ela bate e forma aquelas ondas. A mesma coisa é a nossa fala, que impacta o ar e o som vai sendo transmitido. Mas ele é circunscrito, porque ele tem uma velocidade de 300 km por segundo de propagação. A velocidade propaga dependendo da energia que nós utilizamos, que é limitada. Mas o pensamento, ele impacta, entre aspas, o ar do mundo espiritual, que é essa energia espiritual. E ele se transmite por todo o universo. Não tem como. E quem dá essa potência é a nossa vontade. Bom, ao passo que o fluido espiritual se estende ao infinito. Dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer, na Terra ou no espaço, de encarnado, nós, para desencarnado, espíritos, ou vice-versa, espíritos para nós, uma corrente energética se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro o pensamento, como o ar transmite o som. Essa foi a analogia do Allan Kardec sobre a energia mental, que não é verbalizada, é o pensamento que é uma energia. A energia da corrente guarda a proporção com a do pensamento e da vontade. Quer dizer, quanto maior vontade nós imprimimos, e o pensamento é mais constante, então nós produzimos uma corrente energética mais forte. É assim que os espíritos ouvem a prece. É assim que chega lá em cima, que lhes é dirigida, qualquer seja o lugar onde se encontrem. É assim que os espíritos se comunicam entre si. Eles se comunicam pelo pensamento, não pela fala, que os transmitem suas inspirações, assim, para nós aqui na Terra, e que relações se estabelecem à distância entre os encarnados. Então, dentro dessa visão, nós temos aqui um pequeno gráfico. Pode subir, Amilcar? Tá bom. Olha lá, a prece está lá em cima. Quando nós vamos fazer a prece, nós temos que nos concentrar. Não adianta fazer prece sem concentração. Então, essa concentração, que a energia que nós colocamos nela, é a potência da prece. E nessa potência da prece, nós criamos uma imagem, que é a ideia. E essa imagem é o pensamento. Então, nesse momento, nós imprimimos uma imagem que vai vibrar, no caso dos espíritos, o fluido espiritual, que é o desdobramento do fluido cósmico universal, que está aqui. Que é um desdobramento dessa matéria energética mãe, o fluido cósmico. Aí produzem ondas de energia que alcançam os espíritos. E os espíritos, nessas ondas de energia, vieram essas ondas por nós encarnados. Porém, os espíritos comunicam com os próprios espíritos, utilizando a mesma dinâmica energética, ou com os encarnados,
conosco pela inspiração. Então nós temos que entender esse processo, porque a ambiência em que nós vivemos, ou que nós chegamos, ela está carregada de energia. Vocês sabem muito bem isso. Cadê a Yara? Irene. Tá, não é, Irene? A ambiência. Quando a ambiência é boa, a gente sente bem, porque a energia ela percorre corretamente as coisas. Elas são fáceis, ao que nós chamamos de sintonia. Essa sintonia que nos liga também aos espíritos no processo da mediunidade. Quanto mais evoluído nós somos, a sintonização se faz com graus mais elevados de espíritos. Isso é um processo de autoeducação e de autoevangelização. De toda forma, ainda na Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, de dezembro de 1964, Allan Kardec fez uma preleção, especial, sobre o último dia 2 de novembro, que é o dia de finados. Então ele fez uma preleção sobre o dia de finados na Sociedade Espírita de Paris. E tiramos algumas coisas desse artigo da revista. O título é Da Comunhão do Pensamento, a propósito da comemoração dos mortos. Eu botaria até a propósito da comemoração do Dia dos Mortos. Mas lá no texto original está assim, eu tenho que respeitar. Então ele abre o discurso dele, caro irmãos e irmãs espíritas, chamam de espíritas. Eu acho que vocês estão estranhando, né? Quantas pessoas abrem um trabalho espírita e dizem assim, meus caros irmãos e irmãs espíritas. Não falo. Fala, meus irmãos, eu mesmo, meus irmãos e amigos, eu sempre falo assim. Mas agora eu vou falar meus irmãos e irmãos espíritas, porque eu acho que eu estou falando para espíritas. Para mim, mas quem não for também não vai sofrer discriminação. Estamos reunidos nesse dia consagrado pelo uso à comemoração dos mortos, para dar àqueles dos nossos irmãos que deixaram a terra um testemunho particular de simpatia para continuar as relações de afeição e fraternidade que existia entre eles e nós, enquanto vivos, e para chamar para eles as bondades do Todo-Poderoso. Então, é a prece que vai ser feita no dia de finados. Aí ele fala muito, mas eu pensei apenas esse trecho. Em razão do motivo que hoje nos reúne, senhoras e caros irmãos, julguei oportuno aproveitar a circunstância para desenvolver o princípio da comunhão dos pensamentos do ponto de vista do Espiritismo. O que é essa comunhão dos pensamentos? É o que está lá. São aquelas ondas de energia em que os presentes todos vão emitindo essas ondas de energia. E essas ondas entram na mesma frequência. E essas ondas se superpõem umas às outras. Então, uma potencialização desse processo energético em que cada pessoa que ora ou que faz a prece joga a sua energia naquele momento. Então, esse dia é especial para ele, que ele vai reunir os membros da sociedade espírita e fazer uma prece coletiva com eles, para esses irmãos que desencarnaram. Nós fazemos isso aqui na Casa Espírita de uma maneira rudimentar, a chamada de radiação, e também a prece pelos desencarnados. Mas é rudimentar, porque isso é um pedido que eu faço. Mas isso vai depender, né, de mais e mais situações. O ideal seria todos nós
sintonizados com os encarnados e com encarnados, fazemos essa prece de uma maneira coletiva, o que potencializaria muito o seu alcance. Bom, sendo o nosso objetivo unirmos-nos em intenção para oferecer em comum um testemunho particular de simpatia aos nossos irmãos falecidos, poderia ser útil chamar nossa atenção para as vantagens da reunião, quer dizer, o grupo. Graças ao Espiritismo, compreendemos a força e os efeitos do pensamento coletivo. Ficou claro isso? A força e a energia do pensamento de muitas pessoas. É uma coisa extraordinária. Podemos melhor explicar-nos o sentimento do bem-estar que se experimenta no meio homogêneo e simpático, mas igualmente sabemos que o mesmo se dá com os espíritos, porque eles sabem receber os eflúvios de todos os pensamentos benevolentes que para eles se elevam como uma nuvem de perfume. Os que são felizes experimentam a maior alegria nesse concerto harmonioso. Os que sofrem sentem com isso um maior alívio. Cada um de nós, em particular, ora de preferência por aqueles que o interessam ou que mais estima. Façamos que aqui todos tenham a sua parte na prece dirigida a Deus. Interessante que ele, professor, ele trabalha com Deus. Só, nesse momento. Então, essa prece coletiva, nós vamos ver que, sendo a potencialização de N pessoas que estão no ambiente, ela ganha uma força maior. E cada um mentaliza os seus queridos, aqueles que têm saudade, que desencarnaram, da sua maneira própria. Mas como o ambiente está energizado, então isso sobe com muito maior força e o espírito acusa a sensibilidade, pela sua sensibilidade, da chegada dessa prece. O dia de finados é um dia especial de reunião junto às sepulturas? Isso é uma pergunta boa. Nesse dia ele se reúne em maior número junto às sepulturas, porque é maior o número de pessoas que o chamam. Mas cada um só comparece em atenção aos seus amigos, e não pela multidão de indiferentes. Então é um problema do pensamento também, da afinidade. Se vai lá, há um número maior de pessoas que atraem um maior número de desencarnados. Mas vai depender a presença desses desencarnados pela sensibilidade, pela pureza da prece que é emanada naquele cemitério. Não é? Comentários. Eis aí o poder do pensamento, que é o que os atrai. Maior número de pessoas pensando no espírito amigo, maior a potência do pensamento, maior a atração. Mas como é uma força mental, ela dispensa um espaço físico qualquer, que ela vai se manifestar em qualquer circunstância, em qualquer espaço físico. Basta ver essa emissão. Então nós fizemos esse gráfico mostrando justamente o que significa uma prece coletiva, que tem um poder incrível
um poder sublime. Então temos ali um encarnado que eu chamei que ele manda onda de energia pela prece. O encarnados 2, outra onda de energia. Os encarnados N, outras ondas de energia. E aqui é uma superposição de ondas que potencializam essa energia e alcançam aqui o espírito-alvo com mais facilidade, ou os espíritos-alvos com mais facilidade. Eu estou me lembrando aqui em relação a essas ondas, essas chamadas bombas que os... não sei se, como é que é? Caça-submarinos, cruzadores, eu não sei, eles pegam esse navio, jogam umas bombas que descem a uma profundidade tal, cada uma está graduada para uma profundidade, a gente já viu nos filmes, né? E quando chega lá embaixo, aquilo explode. E lá embaixo tem o submarino. Aquilo gera uma onda de energia que se transmite à água. E a água vem com impacto tão forte que às vezes rompe o submarino. Bombas de profundidade, lembram disso? Então, é a transmissão de energia para o meio líquido e que vai explodir essa energia no submarino. Quando nós entendemos isso, nós vamos dizer como se fosse cada um de nós jogássemos uma bomba de energia nesse fluido cósmico espiritual, que faz parte do fluido cósmico universal. Aí cai uma bomba, cai outra, cai uma terceira, caem muitas, então aquela energia sai com uma força muito grande e sobe exatamente para os espíritos-alvo, aqueles que nós estamos pedindo. Isso não tem nada a ver com dia de finados, não tem nada a ver com dia especial. Isso é uma coisa nossa, que pode ser feita a qualquer dia do ano e a qualquer momento. É importante que nós assumamos que é o nosso pensamento o grande responsável por essa emissão de ondas, por essa prece, na sua potência, quer dizer, que gera essa energia, e na pureza de sentimentos. Quanto mais puros são os sentimentos, maior a energia do pensamento. Preste atenção. Quanto mais puros são os sentimentos, maior é a energia. A energia está diretamente proporcional à pureza dos nossos pensamentos, que se expressam nos nossos sentimentos. Muito bem. Sob que forma comparecem esses espíritos e como seriam vistos se pudessem tornar-se visíveis? Aquela sob a qual eram conhecidos em vida. Isso a gente viu já no capítulo Perispírito, não foi? Tivemos a oportunidade de falar muito sobre isso. E observamos que o espírito, atuando pelo pensamento sobre o fluido espiritual, o plasma, quer dizer, confere uma forma de acordo com a sua vontade, o espírito. Assim lembra-se da sua mais recente forma física e com ela chega à atmosfera da Terra. Quer dizer, ele plasma a sua imagem física e ela apareceria, se fosse visto, junto no cemitério com a sua imagem da sua última encarnação. Isso para se dar a conhecer também. Os espíritos que são esquecidos, cujos túmulos ninguém visita, comparecem, apesar disso, e sentem-se desgostosos por ninguém dele lembrar-se? Olha essa pergunta. O que nós temos dito? Que quando desencarna há um novo referencial. E o novo referencial é uma nova realidade. Eles já estão no mundo espiritual.
Se eles foram um pouquinho evoluídos, isso aqui já era para eles. Isso foi um tempo. A marca deles aqui já venceu. Os interesses já acabaram. Ele não tem interesse no mundo mais, a não ser numa missão de ajuda. Enfim, se for um espírito melhor, né? Aí o espírito superior responde: que lhes importa a terra? A ela só se prendem pelo coração. Se não mais o amam, nada mais há que faça o espírito voltar à terra. Ele tem para si todo o universo à sua frente. Então, o que importa a terra? Nada. Às vezes tem uma pessoa que o ama, ele se liga a essa pessoa ainda, né? Mas ele não tem mais interesse, não é? Isso é claro. Bom, mas como Allan Kardec falou isso, aliás, o espírito superior, há casos e casos. E nem sempre isso se dá. Há espíritos queixosos, tristes, por seus antigos amigos e parentes tê-los esquecidos. Nem sempre é isso. Há uns que se queixam. Allan Kardec, no livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, narra o diálogo com o espírito de um homem avarento, esse que o poder da prece serve-lhe lenitivo para o esquecimento dos bens terrenos e arrependimento. Vamos ver esse caso. Então, a gente está andando aqui numa seara interessante. A gente está mostrando que nem todos os espíritos são evoluídos. A gente está mostrando uma outra realidade, que ele, Allan Kardec, mostrou que o mundo espiritual é um mundo muito complicado. Tem espíritos de todo tipo, de toda moral, de todo nível intelectual. E no caso aqui do senhor François, existe um aprisionamento ao dinheiro que ele tinha ainda quando viveu. Então, veja só. Era um velho celibatário, quer dizer, um velho solteirão, avarento e muito popular, falecido em C em 1857. Como ele não tinha filhos, legou aos parentes colaterais considerável fortuna. Em tempo, fora locador de uma inquilina, que mais tarde o esquecera completamente, ignorando até se ainda ou não vivia. Essa inquilina, ex-inquilina. Em 1862, quer dizer, são 12 para 7, são 5, né? Uma filha dessa senhora, sujeita à crise de catalepsia, quer dizer, endurecimento do corpo, rigidez, seguida de espontâneo sono magnético, entrava num estado hipnótico, espontâneo, e também bom médio escrevente, psicografava bem, viu num desses sonos, ela desdobrou e viu o Messier Requier, o qual assegurava pretendia dirigir-se à sua mãe, que era inquilina. Passado alguns dias, uma vez que se manifestara espontaneamente, confirmando aquele intuito, entretiveram com ele a seguinte conversação. Ela psicografando. Que pretendeis de nós? O dinheiro do qual se apossaram os miseráveis a fim de o repartirem. Venderam fazendas, casas, tudo para se locupletarem. Desbarataram meus bens como se não mais me pertencesse. Fazei que se me faça justiça, já que a mim me não ouvem, e não quero presenciar infâmias tais. Dizem que eu era usurário e guardam-me o cobre. Por que não querem restituir? Acharão que foi mal ganho? Olha a revolta do espírito.
Aí vem a pergunta: mas vós estás morto, meu caro senhor, e não tendes mais necessidade de algum dinheiro. Implorai a Deus para vos conceder uma nova existência de pobreza, a fim de expiardes a usura dessa última. Ele responde: não, eu não poderei viver na pobreza. Preciso do meu dinheiro, sem o qual não posso viver. Demais não preciso de outra existência, porque vivo estou atualmente. Aqui. Ele diz que está vivo ainda. E que roubaram o dinheiro dele, os herdeiros. Né? Tudo que ele acumulou em vida, hein, Rússia? Não é fácil, é? Isso acontece muito. Foi-lhe feita a seguinte pergunta, no intuito de chamá-lo à realidade: sofreis? Oh, sim, sofro as piores torturas, que as das mais cruel enfermidades, pois é minha alma quem as padece. Tendo sempre a iniquidade de uma vida que foi para muitos motivo de escândalo, tenho a consciência de ser um miserável, indigno de piedade, mas o meu sofrimento é tão grande que mister se faça me auxiliem a sair dessa situação deplorável. Então ele está pedindo, reconhecendo que ele realmente foi um usurário indigno, né? Oraremos por vós. Aí ele responde: obrigado, orai para que eu esqueça os meus bens terrenos, sem o que não poderei arrepender-me. A Deus obrigado. François Riquier, Rue de la Charité, número 14. É curioso ver se esse espírito indicar a moradia como se estivesse vivo. Ele indicou onde é que ele morou. Isso que é médium. Isso para mim é um médium. Não é esse que falam blá 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 e blá blá blá. Aqui deu o número da rua. Esse é médium. Esse é confiável. Gravou. A senhora deu-se pressa em verificá-la e ficou muito surpreendida por ver que era justamente a última casa que Riquier habitara. Eis como, após 5 anos, ainda ele não se considerava morto. Antes experimentava ansiedade, bem cruel para um usurário, de ver os bens partilhados pelos herdeiros. A evocação provocada, indubitavelmente, por qualquer espírito bom, teve por fim de fazer-lhe compreender o seu estado, agora de desencarnado, e predispô-lo ao arrependimento. Então, aqui tem um caso interessantíssimo, né? Que a prece foi trazida do Messias Riquier e pela prece que ele pediu, ele vai gradualmente se desprender desse mundo e realmente entender que ele está no mundo espiritual, coisa que ainda ele não se acreditava, pois se achava vivo. Outra pergunta ainda sobre o Dia dos Finados. A visita ao túmulo proporciona mais satisfação ao espírito de que uma prece feita em sua intenção? Vocês vão entender que o que vale é a prece. A visita ao túmulo é uma maneira de manifestar o que se pensa no espírito ausente. É a exteriorização desse fato, é a imagem. Já dissemos que a prece é que santifica o ato de lembrar. Pouco importa o lugar, se a prece vem do coração. Está claro isso, pessoal? Está claro, Vânia? Ela tem que vir do coração. Pouco importa o lugar. Pouco importa o lugar. A prece é tudo, de nada valendo os atos exteriores se a ela não estão conjugados. Nem a visita,
que um ato exterior. Visitar o túmulo é ato exterior, porém, se não houver sentimentos e desejos de afeto pelo espírito, sendo uma visita espécie de algo protocolar, de nada vale. Então, tem gente que vai lá todo ano. Bota a florzinha como se fosse um dever. Protocolou o dever, foi lá, botou a flor, mandou cuidar do túmulo, deu um dinheiro lá para o cara do cemitério e vai embora. Mas não é por aí, é pelo sentimento que se tem da pessoa. Muita gente que vem à casa espírita assim também, protocolarmente. Basta vir pronto. Eu não sei, o Pinheiro está falando aí. Está vendo? Não é? Passou no teste, vem, diz que é espírito, que é porque frequenta a casa espírita. Mas nós não estamos vendo que é por aí que a gente anda, né? Os espíritos das pessoas homenageadas com estátuas ou monumentos assistem às suas inaugurações e as veem com prazer? Está cheio de estátuas e monumentos. Muitas as assistem quando lhe é possível, mas são menos sensíveis às honras que lhes prestam do que à lembrança dos homens. O que vale continua sendo a evocação de cada um pelo o pensamento. É o que foi dito acima. Atos exteriores de nada valem se não se acompanham de autenticidade e sentimentos do coração. Bustos, estátuas, homenagens, títulos pós-mortem, bem preparados necrológicos, são esse discurso sobre a biografia do morto. São atos exteriores. Basta por vezes uma simples e sincera prece, cujo pensamento transmitido alcança o espírito, sensibilizando amorosamente. É isso que a gente fica sempre nisso. Isso é muito bonito. De onde vem para certas pessoas o desejo de ser enterrada antes no lugar do que no outro? Voltam a ele com mais satisfação após a morte? É essa importância dada a uma coisa material, é sinal de inferioridade do espírito? Quer dizer, tem certas pessoas que dizem assim, eu vou ser enterrado na minha terra natal. Aí pega o avião e leva para ele para lá. Mas depois que esse espírito vai ver as coisas, será que ele se rejubila de estar enterrado na terra natal dele, naquele município, naquele terreno, ou aonde pudesse ter sido? Então, fica claro, a afeição do espírito por certos lugares e inferioridade moral. O que importa um pedaço de terra mais do que o outro para o espírito evoluído? Não sabe ele que sua alma se reunirá aos que ama, mesmo que os seus ossos sejam separados? Eu não sei, vocês estão entendendo bem o que eu estou dizendo? Isso para uma pessoa no dia de finados é um escândalo que a gente vai dizendo, porque vai chocar contra os hábitos dela, de todo ano. Já não vão no dia 2, fica muito cheio, né? Vão no dia 1º, vão no dia 30, enfim. Mas isso é um ato exterior. E o espírito não trabalha pelo ato exterior, trabalha pelo pensamento. Nós também temos que aprender a trabalhar pelo nosso pensamento, que é a chave de tudo, que é a base de tudo, é a geração de ideias. Essa geração de ideias, quando puras, é que vão nos elevar e dar novas perspectivas de vida. Nós temos que pedir coisas puras, buscar coisas puras e sermos puros. Essa que é a nossa libertação. De fato, o espírito comunicante é bem preciso em sua resposta. Importância dada à coisa material é sinal de inferioridade moral. Está claro ou não?
Eu acho que está claro. O espírito esclarecido sabe ser tão somente um usufrutuário. Está em usufruto aquilo, está disponível, mas não é dele. Está para ele gozar, mas não é dele. Está para ele usufruir, mas não é dele. Dos bens a ele concedidos por Deus pelo tempo da sua vida. A nada se apega, senão aquilo que é a sua verdadeira propriedade, sua inteligência e sua moral. Eu queria que vocês entendessem isso também. Eu não estou apegado a nada. Eu tenho a opção de coisa. No dia que eu for, tchau, pessoal, toma conta disso para mim, que eu estou fora. Eu vou seguir um outro caminho, eu não quero mais nada disso. Não me interessa. Então, por quê? Porque eu, pessoalmente, sei isso, eu não estou falando a minha palavra, não é porque isso é um ato de vaidade, é apenas um sentimento que eu confesso a vocês. Eu sei que tudo que eu tenho é empréstimo. Essa saúde que eu tenho, a lucidez e tal, física, mental, tudo isso é um dom que Deus me configurou, me deu. Os bens que eu tenho também são bens que Deus me prestou. Eu não sou proprietário de nada e nem quero ser. Tudo isso é temporário. Mas eu sou proprietário de uma coisa muito mais importante, da minha capacidade intelectual e da minha moral. Essa eu levo. E essa eu zelo por ela. Isso eu zelo com muito esforço e muito carinho. Bom, na escala espírita, encontrada no Livro dos Espíritos, Allan Kardec assim os define, né? Segunda ordem, espíritos bons, características gerais, predominância do espírito sobre a matéria, desejo do bem. Esses são os espíritos bons. Eles dominam, eles valorizam mais o espírito que a matéria. E também tem sempre a preocupação com o bem. Uns têm ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais adiantados conjugam o saber, que é a ciência, a sabedoria, conjugam o saber às qualidades morais. Aí se tornam seres morais, mas com conhecimentos muito elevados. 325A. A reunião dos despojos de todos os membros de uma só família pode ser considerada como futilidade? Quer dizer, pega aquela túmulo família. Eu tenho lá no Jardim da Saudade, meu pai enterrado, minha mãe enterrada, está tudo lá. Mesmo lugar. Se eu morrer, também bota para lá. Não é? Mas tudo junto. É uma futilidade? Não, é um desejo que eu tenho. Porque ainda estou vivo. Agora, depois que eu desencarnar, eu nem sei. Não é um costume piedoso. Não, é um costume piedoso, um testemunho de simpatia pelos entes queridos. Em realidade, essa reunião pouco representa para os espíritos. Tem sua utilidade para os homens. Suas recordações se concentram melhor naquele túmulo. A alma que volta à vida espiritual é sensível às homenagens prestadas aos seus despojos mortais? O camarada morreu, aí nós estamos homenageando eles. Quando o espírito chegou a um certo grau de perfeição, não tem vaidade terrena mais e compreende a futilidade de todas essas coisas. Acrescenta-se, não obstante, haver espíritos que nos primeiros momentos que se seguem à sua morte material experimentam grande satisfação com as honras que lhes são prestadas ou se aborrece com o abandono a que ficam relegados os seus despojos mortais. Conservam ainda alguns preconceitos da terra. É o fulano que morreu, aí faz-se uma grande cerimônia fúnebre. Toca-se no nacional, leva-se com decorações, é uma porção de coisas. Mas eles, se forem espíritos mais evoluídos, eles vão ver que isso nada vale mais. Não interessa essas homenagens.
Mas tem uns que ainda sofrem, porque acham que não deveriam ser homenageados. Mas, na realidade, a gente pode dizer que poucos espíritos tomam conhecimento das homenagens ou esquecimentos relativos às suas pessoas, depois da morte, imediatamente. O estado confusional próprio da desencarnação não permite. Eles estão num estado confusional ainda. Então, eles não conseguem realmente assistir essas cerimônias ou esses esquecimentos. O espírito assiste ao enterro? Frequentemente assiste. Aí o espírito superior responde. Porém, o que se observa é perturbação aqui. É o estado confusional. Não percebe o que se passa. Então, no estado confusional. Não é? Por mais uma vez, o espírito comunicante assinala o estado confusional pós-morte e que o impede de assistir o seu próprio enterro. Isso é muito interessante. Agora, temos aqui uma exceção no livro Céu e Inferno, que é a do Samson. Vamos ver, porque, regra geral, não dá para o espírito ficar assistindo aquilo. Ele está recém-desencarnado, ele está num estado de confusão da consciência. Às vezes ele começa a entrar num sono profundo. Ele não sente, não. Sente às vezes uma energia, mas não acusa nada. É como se fosse um sujeito comatoso, estado de coma, né? Samson era um antigo membro da Sociedade Espírita de Paris. Faleceu em 21 de abril de 62, depois de um ano de atrozes padecimentos. Prevendo a morte, dirigir o presidente da sociedade uma carta com o tópico seguinte: podendo dar-se o caso ser surpreendido pela separação entre minha alma e meu corpo, ocorre reiterar-vos um pedido que vos fiz há cerca de um ano, qual de evocar o meu espírito o mais breve possível, a fim de, como membro bastante inútil de nossa sociedade, ele diz que não há pouco colaborou, poder prestar-lhe por alguma coisa depois de morto, esclarecendo fase por fase as circunstâncias decorrentes do que o vulgo chama morte, e que para nós outros espíritas não passa de uma transformação segundo os desígnios insondáveis de Deus, mas sempre útil ao fim que ele se propõe. Então, ele faleceu em 21 de abril. Em 23 ele estava na câmara mortuária, 2 dias. Aí evocaram Samson. Atendo o vosso chamado para cumprir a minha promessa. Meu caro senhor Samson, cumprindo um dever com satisfação, vos evocamos o mais cedo possível, depois da vossa morte, como era o vosso desejo. Resposta: é uma graça especial que Deus me concede. Veja bem, não é comum, para que possa manifestar-me. Agradeço a vossa boa vontade, porém sou tão fraco que tremo. Ele está ainda num estado de fraqueza, né? Foste tão sofredor que podemos, penso eu, perguntar como vós achais agora. Sentis ainda as vossas dores? Comparando a situação de hoje com a de 2 dias atrás, que sensações experimentais? A minha situação é bem feliz. Acho-me regenerado, renovado, como se diz entre vós, nada mais sentindo as antigas dores. A passagem da vida terrena para a dos espíritos deixou-me de começo num estado incompreensível, porque ficamos, algumas vezes, muitos dias privados de lucidez. É o estado confusional. Eu havia feito, no entanto, um pedido a Deus para permitir-me falar ao que eu estimo
e Deus ouviu. Então, deu condições de ele ficar lúcido. Ao fim de que tempo recobraste a lucidez das ideias? Ao fim de 8 horas. Isso é muito raro. Deus, repito, deu-me uma prova de sua bondade, maior que o meu merecimento, e não sei como agradecer. Então, esse é um caso raro. Enfim, pergunta 327A, fica lisonjeado com o número de pessoas que comparece ao seu enterro, o espírito? Mais ou menos, segundo os sentimentos que essas pessoas apresentam. Mas isso não é comum, não vamos dizer. Os sentimentos é que falam, a favor ou contra. O espírito bem que os percebe nos presentes. Essa pergunta é muito importante. 328. O espírito daquele que acaba de morrer assiste à reunião dos seus herdeiros? Que tal, Carlos? É boa ou não é? Tal, Demétrio? Boa ou não é? É? Eu acho que é boa. Porque essa questão da partilha é confusa, hein? Cada um quer um pedaço maior da pizza, né? Então, o espírito que morreu, ele chega e vê essa situação lá da reunião com os herdeiros, querendo partilhar o espólio. Hein, Edith? Estava sumido. Onde é que você estava? Hein? Um pouquinho não, para mim foi um pocão. Bom, quase sempre Deus o quer para a sua instrução desse espírito e para castigo dos culpados. É nessa ocasião que o espírito avalia os protestos que lhe faziam. Quer dizer, é o pai que avalia a situação dos filhos. Para ele, todos os sentimentos ficam claros. É a decepção que experimenta. Vê a ganância dos que partilham o seu espólio. E tudo isso contribui para o seu esclarecimento. Mas a vez deles também chegará. Então, o pai que falece é ver aquela confusão entre os herdeiros, para que ele aprenda sobre isso. A reunião dos herdeiros para os espíritos, ainda que não se encontram suficientemente desprendidos da matéria e dos conflitos familiares, é por demais pedagógica. Isso vai ensinar ao espírito muita coisa sobre a sua família. Presente nos momentos da partilha dos seus bens, ele toma real conhecimento não só apenas das dissensões e atritos entre os herdeiros, mas avalia as medidas que preventivamente poderia ter tomado para talvez em parte evitá-los, né? Mas se ele era avarento, usurário, ele não queria ceder isso, mas ele podia fazer alguma coisa jurídica, legal, para pelo menos evitar um atrito maior. Constata que o seu excessivo apego à matéria em muito prejudica-o, como aos herdeiros que, sob seu olhar invisível, litigam. Eis com maior clareza porque Deus o permite. Muito bem. Então, nós estamos terminando. Essa é a última pergunta. Essa pergunta sobre a partilha é muito boa, porque as coisas devem ser feitas para o próprio espírito ainda em vida. Ele tem que esclarecer a sua situação. Ele não tem que ficar preso à matéria. Como eu disse, a matéria, os bens que nós temos, são empréstimo de Deus que tem um tempo que dura durante que é o tempo da nossa vida aqui. Depois tudo isso vai embora e nós não precisamos. Eu sempre disse que eu já vi enterro de muita gente rica e eu brinco assim, quando eu olho para o caixão ali, quero saber se tem dinheiro. Não tem.
Não tem uma ação da Petrobras aí, não. Ele tinha uma opção de ações, não tem. Da Vale também não tem ação. Tem alguma escritura de imóvel? Tem um que tem 300 imóveis. Um amigo meu. Vai ou não vai? Será que eu vou ter aqueles 300 imóveis ali? Não tem. Então, esse apego não é bom para ele. Porque essas ondas negativas vão atingi-lo. E, ao mesmo tempo, não é bom para a herança que ele deixa. Não é herança material, mas a medida que ele poderia ter tomado em benefício de minimizar a briga dos herdeiros. Tá? A última pergunta. O respeito instintivo, intuição do homem pelos mortos, que em todos os tempos e povos se dá efeito da intuição que tem da vida futura, porque todos nós respeitamos os mortos, né? Quando nós vemos o enterro, nós temos um sentimento íntimo de respeito, né? Quem usa chapéu, levanta o chapéu, né? Tira da cabeça, né? E ficamos às vezes parados, né? Vendo aquela coisa passar o caixão. Esse respeito, na realidade, é uma coisa natural. Sem isso, o respeito pelos mortos não teria objetivo, como uma coisa natural. O espírito tem registrado no seu inconsciente os incontáveis momentos de encarnação. O espírito. Cada desencarnação, uma vida, cada vida, uma morte. Cada desencarnação, uma vida, cada vida, uma morte. A morte é contingência da vida. Eu sempre gosto dessa frase. A morte é uma contingência da vida. Só existe a morte porque existe a vida. Se não existisse a vida, não existiria a morte. É uma contingência da vida. Então a morte vai ocorrer, porque ela é contingente. Faz parte intrínseca da vida. Não? Sem a vida não existiria a morte. Ressalva-se aqui, aludir-se à morte biológica, não espiritual, já que essa se torna impossível. O espírito é imortal. Mas a morte física é uma contingência da vida biológica, não da vida do espírito. Depreende-se assim o espírito saber da futura e, por consequência, o respeito e a reverência como todos tratam desse final momento da vida. Aqui acho que ficou faltando da futura morte. Né? Então aí são as referências e nós terminamos a nossa aula um pouquinho atrasada porque ela foi longa. Então o que ficou nessa aula para nós como síntese, né? Ficou o seguinte, dia 2 de novembro está chegando, né? Mês que vem. Qual é a nossa relação com esse dia? A nossa relação não é nesse dia, todo dia, com as pessoas que nós amamos e desencarnaram. Porque como é bom a gente rezar pelos nossos pais, pelos nossos parentes e amigos que se foram, pedindo por eles a Deus que interceda, né, junto a eles e os melhores. Né? Como é bom. O dia de finados é um dia que a energia é maior, porque é uma maior preocupação com os mortos. Mas nem sempre essa preocupação é saudável. Às vezes há choro, há revolta, há lamúria, há queixume, há inconformação, né? Inconformismo. Mas o Espírito ele não quer isso, Irene. Ele quer que a gente reze por ele, passando coisas positivas e não desgraças. Porque ele sentindo que nós estamos desgraçados, ele se torna infeliz também. Mas se nós estamos bem, ele também sente que nós estamos bem.
Então, de toda forma, os espíritos que nos antecederam, eles ainda mantêm ligação conosco. São nossos pais, nossos parentes mais próximos, que se interessam por nós em muitos momentos críticos da nossa vida. Nós não podemos dizer que isso é assim, morreu, desapareceu, não quer saber nada do mundo. Quer saber sim. Um pai quer saber do filho, uma mãe quer saber da filha. Em momentos críticos o pai aparece, ou a mãe aparece. Isso não é assim. Quer dizer, há essa inter-relação constante. Depois as coisas vão sendo afastadas, mas não é assim. Não é? Quer dizer, Allan Kardec, ele tem que dar aula dele lá, mas a aula dele é direta, é sintética, mas dentro dessa síntese há muitos desdobramentos. Então, no meu caso eu tive um problema de espólio. Depois de muitos anos que meu pai morreu, faleceu, apareceu um negócio lá para criar caso, né, com um herdeiro. E nesse caso, isso gerou uma angústia, gerou ação judicial. Eu fiquei muito aflito. Um dia apareceu meu pai para mim, de preto. Eu olhei para o terno preto, olhei para o meu pai, fixei bem, estava triste. Falei, irmão, a situação está complicada, o papai está infeliz. E realmente houve outros eventos assim ligados a isso. Meu filho é cirurgião plástico, foi fazer uma cirurgia numa pessoa que teve um problema de mão para fazer uma boa sutura e tal, não deixar cicatriz. Aí vazou alguma coisa, ele me telefonou, pai, é melhor você resolver isso, porque a situação está assim, está assado, está assim. Aí eu fazendo a correlação do que eu vi do meu pai, do que caiu através do meu filho, porque por trás do meu filho tinha alguém ali buzinando também, eu fui lá e acertei essa situação. Acertada a situação, passou um tempo, o meu pai aparece outra vez, com terno de casimira branca, porque na época deles eles usavam os ternos todos brancos, com sapato branco, uma gravata. Eles tinham um prendedor de gravata que era uma pérola. Vocês não sabem, mas era verdade, era uma pérola assim, com um alfinete, que eles enfiavam aqui, ficava aquela pérola prendendo a gravata. Então, eu vi aquela cena, eu sabia que estava zerada a coisa. Então, eu não vou dizer que papai não interviu, intervém. Eu não vou dizer que as coisas são assim, como a que parece. Mas eu posso dizer o seguinte, o que importa para nós é manter uma boa relação afetiva com aqueles que desencarnaram. Tivemos pais que nos compreenderam, pais difíceis, pais que nos deixaram traumas, não importa, pessoal. Vamos rezar por eles, vamos pedir o melhor por eles, porque é no caminho do perdão que nós vamos aplanando essa estrada de tantos problemas que a vida nos traz. Então, o dia dos mortos, para nós, é o dia do pensamento. Não é aquele dia, né, celebrado. Então, foi essa aula de hoje. E vamos ver se o Wilson faz essa apostila. Porque ele vai realmente contribuir para que muitas pessoas sejam esclarecidas. Nós estamos terminando a nossa aula. Senhor Jesus, Deus nosso Pai, nosso pensamento se eleva com energia e potência, evocando os nossos pais e parentes e amigos desencarnados, que eles possam receber, através de nossa imagem mental, um sentimento de amor, de afeição,
de gratidão e de saudade. Pedimos, pois, por todos esses parentes e amigos desencarnados, nesse momento tão sublime, convergindo a nossa energia do pensamento numa só onda, uma onda potente que vai irradiar a todos que se encontram em mais diferentes circunstâncias espirituais. Senhor Jesus, pedimos pela nossa aluna Carola, que ela receba daqui a energia nossa também, que ela procure sintonizar a sua mente não no acidente e na doença, mas sim sintonizar em Deus e buscar em Deus, pela prece, pela oração, pelo pedido, a orientação que necessita. Quando nos sobrevém algum acidente, algum evento trágico, nós, pelo Espiritismo, sabemos que devemos buscar em Deus a resposta e a ajuda. Que Carola, então, leve esse pensamento para Deus e fique concentrado em Deus, é o que pedimos, e não muito em redes sociais, que são coisas do mundo. A rede que ela deve se correlacionar é a rede dos pensamentos divinos. Aonde ela estiver agora, que ela receba essa orientação. Pedimos por esses irmãos cujos nomes encontram-se nesses papéis de irradiação, pelo Robson Ferraz, Rua Inoá, Inoá, Rua F, casa 813, setor B. E por esse amigo aqui, menina Lindomina, senhora Ferreira, está com linfoma, Rua 3, casa 2, Alto da Vitória, São Luís, no Maranhão. Pedimos por esses nomes que aqui estão, para a irradiação, e por esses que desencarnaram. E assim, em nome de Jesus e pela graça de Deus Onipotente, encerramos a nossa aula de hoje com a prece que Jesus nos ensinou. Então vamos juntos, formando uma só energia, uma só onda, uma só potência, uma só força. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Amém. Em nome de Jesus e pela graça de Deus Onipotente, encerramos a nossa aula no dia 6 de outubro do ano 2014, pela graça de Deus.